Segurança digital, como proteger dados e evitar golpes. Bolsonaro inaugura embaixada no Bahrein durante viagem ao Oriente Médio. Brasil supera Estados Unidos na proporção de pessoas completamente vacinadas contra a Covid. Pix completa 1 ano com novas medidas de segurança. Caixa divulga calendário de pagamento do Auxílio Brasil. Pfizer assina acordo que facilita o acesso a seu comprimido anti-Covid. Joe Biden conversa com Xi Jinping com o objetivo de desenvolver mecanismos para garantir que a competição entre os dois países não se transforme em conflito. Startup israelense expande negócio com proteína vegetal impressa em 3D. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. Golpes que utilizam manipulação de vítimas para obtenção de informações pessoais cresceram 165% no primeiro semestre deste ano. A Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, faz o alerta para que os cidadãos não cedam dados a estranhos e para que isso não tenha prejuízos. Mas além dos casos onde as vítimas acabam fornecendo informações, muitos golpes ocorrem a partir do vazamento de informações pessoais e dados. A Lei Geral de Proteção de Dados existe para proteger o cidadão que for vítima nesse tipo de crime. Além disso, o Senado aprovou a PEC que torna a proteção de dados, inclusive nos meios digitais, um direito fundamental garantido pela Constituição. A Judite recebeu uma mensagem pelo WhatsApp de um homem que dizia ser o pai dela. Ele pediu dinheiro. Com o mesmo número e mesma foto, ela acreditou e fez um Pix de R$ 4.600. Aí entraram em contato comigo, falando que era meu pai, dizendo que ele estava com um problema e que tinha que transferir um Pix. E eu até achei estranho, porque assim, normalmente quem pede dinheiro pro papai sou eu, né? E não o oposto. Mas aí eu lá querendo mostrar boa vontade, sabe? Eu falei, não, papai, tá tudo bem, então. E nisso eu fiz a transferência. O valor foi de R$ 4.600, por aí. O WhatsApp do pai de Judite foi clonado depois que ele respondeu a uma falsa pesquisa feita pelos golpistas através de uma ligação. Ao final das perguntas, o criminoso disse que precisava de um código de confirmação que seria enviado para o celular, mas o código era a chave para mudar o aplicativo de aparelho. Depois de registrar uma ocorrência e dar visibilidade ao assunto, Judite conseguiu recuperar o dinheiro. Eu com muita sorte, porque eu sei que isso é muito raro de acontecer, mas eu consegui no banco que eu havia feito a transferência, eles entraram em contato comigo e só disseram, olha Ju, a gente vai te transferir o valor, mas você tem que abrir uma conta aqui com a gente. Aí foi isso que eu fiz. Ainda bem, em menos de 5 dias eu consegui reaver o valor. Mas nem todos têm a mesma sorte, como esta outra vítima que prefere não ser identificada. No meu caso, o golpista teve contato com a minha chefe na época. Ele ligou para ela, não imagino como ele tenha conseguido o número, querendo fazer uma pesquisa de opinião sobre a Covid-19, perguntando sobre sintomas, vacina e etc. E como ela já tinha tido Covid, ela não suspeitou. E ao final do atendimento, ele pediu para ela repetir um código que tinha enviado para o celular dela, como confirmação do protocolo de atendimento. E assim que ela repetiu, foi o momento que ele conseguiu clonar o WhatsApp dela. E aí, como eu tinha sido uma das últimas pessoas com quem ela tinha conversado naquele momento, foi questão de minutos, assim, para ele assumir o controle do aplicativo e da conta dela. E já finalizou a conversa comigo como se fosse, de fato, ela, com o mesmo jeito de falar, o mesmo assunto. E finalizou a conversa que a gente estava tendo e logo em seguida já chegou com o problema, né? Sempre com muita pressa, assim, falando que o número de transações do Pix
já tinha chegado ao limite e que estava precisando urgente transferir para um prestador de serviço da agência. E aí, era uma quarta-feira, eu já estava no meio do trabalho, correndo, então eu não me atentei também. E aí tive um prejuízo de R$ 1.300, sem reembolso, mesmo com boletim de ocorrência, mesmo tentando entrar em contato com o banco. Segundo a Federação Brasileira de Bancos, os golpes de engenharia social que realizam manipulação psicológica com as vítimas para obter dados ou dinheiro cresceram 165% no primeiro semestre de 2021, comparado ao mesmo período do ano passado. Para evitar os golpes de WhatsApp, a Febraban orienta a certificação da conta em 2 etapas. Para fazer isso, basta acessar o aplicativo, clicar no botão Configurações, depois Conta e Confirmação em 2 etapas. Deste modo, o usuário gera uma senha que pode ser solicitada a qualquer momento e especialmente quando for mudar o aplicativo de aparelho. Outra recomendação é deixar a foto do perfil pública apenas para os contatos e, claro, nunca compartilhar senhas ou código de segurança. Outros golpes comuns são baseados no envio de links falsos como se fossem de bancos, para anular um boleto que não existe ou fazer alguma configuração no aparelho. Existem ainda os golpes da falsa central de atendimento, onde um pseudo-atendente do banco liga, passa algumas informações e comunica um tipo de erro na conta para roubar dados ou até mesmo senha. Segundo o advogado especialista em Lei Geral de Proteção de Dados, em muitos casos os golpes ocorrem após o vazamento de informações por parte de empresas, mas a LGPD existe para ajudar a proteger o cidadão e punir quem não tem responsabilidade com os dados de terceiros ou utiliza as informações para fins diferentes do que foi solicitado ao cidadão. A legislação ela veio justamente para regular essa relação entre os controladores de dados, geralmente uma empresa que detém a posse para realizar um tratamento de determinado dado, e os titulares de dados, que são aquelas pessoas que concedem autorização a esses controladores para que façam uso dos seus dados. Então a legislação veio justamente para proteger os titulares de dados, criando aí verdadeiras obrigações e responsabilidades pelos controladores de dados que deverão se adequar à nova legislação, trazendo a segurança necessária de proteção de dados, sob pena de serem penalizados com multas e demais combinações sancionatórias previstas na legislação. Em uma recente decisão, o Tribunal de Justiça aqui do Distrito Federal condenou o Facebook a pagar R$44 mil a uma pessoa que foi vítima do golpe do falso WhatsApp. O criminoso utilizou a foto do filho da vítima em um novo número de WhatsApp e pediu para a mãe transferências via Pix. Depois de fazer a terceira transferência bancária, a vítima desconfiou que se tratava de um golpe. Ela acionou a justiça pedindo ressarcimento ao Facebook por entender que houve vazamento de dados. O Facebook alegou que não houve falha na prestação de serviço, já que o número utilizado pelo criminoso era diferente do número original. Mas a justiça entendeu que houve sim vazamento de dados. Afinal, o golpista teve acesso à foto e aos contatos da vítima. Da decisão, cabe recurso. Com certeza essa decisão ela reflete já a aplicação e as consequências que essa nova Lei Geral de Proteção de Dados trouxe no sentido de proteger o cidadão ou aqueles que são titulares de dados. Essa decisão também abre um importante precedente para que pessoas que já sofreram lesões semelhantes ou que tiveram seus dados utilizados para golpes também buscarem o judiciário para que sejam indenizadas. Para evitar o vazamento de dados de clientes, empresas de grande e pequeno porte devem tomar providências e buscar assistência técnica e jurídica, como neste salão de beleza, que faz a criptografia dos dados das clientes nos sistemas internos e não repassa dados a terceiros. Desde 2017, nós já temos ações que preservam tanto a imagem quanto os dados das nossas clientes. Além disso, nós temos uma assessoria jurídica que implementou meios para a gente proteger ainda mais os dados de cada cliente. E tudo isso já vem de encontro com a lei LGPD. Nesta clínica de saúde e estética feminina, os cuidados também são tomados há muitos anos
E através de uma consultoria jurídica, novos protocolos foram adotados por causa da LGPD. Nós não compartilhamos informações como e-mail, telefone, dados cadastrais, muito menos documentos com terceiros. Né? Nós temos um sistema que é acessado apenas internamente. Então, agora, a única diferença que nos trouxe com essa lei foi que, para o paciente receber qualquer tipo de informação da clínica, ele tem que dar um aceite autorizando esse recebimento. E, a partir daí, ele consegue receber tudo o que for necessário. No mês passado, o Senado Federal concluiu a votação da proposta que torna a proteção de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, um direito fundamental previsto na Constituição, o que é visto como um avanço significativo. A LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, ela tem um arcabouço, sobretudo principiológico. Então, quando há a constitucionalização da proteção de dados, isso significa que esse arcabouço principiológico ele ganha uma força muito maior. Então, isso quer dizer que o aplicador do direito, ao se deparar com uma demanda envolta ao assunto, irá ponderar os princípios relacionados à proteção de dados de uma forma muito mais relevante do que os demais princípios. Então, isso é muito importante porque, de uma forma bem geral, contribui para a proteção dos dados das pessoas. Com certeza, a inclusão da proteção de dados pessoais como um direito fundamental do cidadão na Constituição Federal eleva esse cenário a uma proteção jurídica muito maior, tendo em vista que a infringência dessa regra estará lesionando a própria Constituição Federal. E a nova Lei Geral de Proteção de Dados ela vem justamente para regular esse direito fundamental, agora previsto na Constituição, criando mecanismos, deveres e obrigações para todos aqueles que são controladores de dados e, portanto, serão responsabilizados sobre a gestão dessas informações. O presidente Jair Bolsonaro inaugurou a Embaixada do Brasil no Bahrein durante viagem ao Oriente Médio. Ele também se encontrou com o rei do Bahrein. Bolsonaro participou da cerimônia de inauguração da Embaixada Brasileira em Manama, no Bahrein. Considerado um país pequeno e muito rico, o Reino do Bahrein desempenha um papel importante na economia mundial, já que foi a primeira nação a descobrir e explorar petróleo no Oriente Médio na década de 60. Atualmente, a exploração de petróleo é responsável por 60% das exportações do Bahrein e por 18% do produto interno bruto nacional. O país também investe na diversificação da economia, com a promoção da atividade industrial e de serviços financeiros. Bahrein também se destaca na produção de aço e o Brasil é um dos principais fornecedores do minério de ferro. O presidente Jair Bolsonaro se mostrou muito satisfeito com a aproximação dos países. Pelo meu semblante, pela minha aparência, você deve perceber claramente que é do coração essa aproximação. Brasil e Bahrein, cada vez mais unido e pensando no bem dos seus povos. Esse é o 4º dia da viagem do presidente ao Oriente Médio. O Bahrein é o 2º destino da comitiva brasileira no roteiro, que começou no sábado em Dubai, nos Emirados Árabes. O objetivo da viagem é fortalecer as relações comerciais do Brasil com países da região do Golfo Pérsico, que são grandes produtores de petróleo e possuem fundos soberanos de investimentos. O Brasil ainda deseja ampliar as exportações de produtos agrícolas e atrair recursos para concessões de infraestrutura. E veja a seguir, o governo libera dose de reforço de vacina contra a Covid para maiores de 18 anos. E ainda, vendas de Natal devem injetar mais de 68 bilhões de reais no varejo nacional. Agora vamos aos números da vacinação contra a Covid em todo o Brasil. De acordo com as secretarias de saúde dos estados e do Distrito Federal, foram aplicados 295.596.947 doses. 76% dos brasileiros já receberam pelo menos uma aplicação. E mais de 125.891.000 estão totalmente imunizados com as 2 doses ou com a vacina de dose única. Damos sequência com o ranking de imunização no mundo contra a Covid.
Já foram aplicados 7 bilhões e 540 milhões de doses, de acordo com a Universidade de Oxford. A China continua na liderança com 2 bilhões e 400 milhões de aplicações. A Índia em segundo com 1 bilhão e 130 milhões. Em terceiro estão os Estados Unidos, em quarto o Brasil e em quinto a Indonésia. O Brasil superou os Estados Unidos na taxa de população totalmente vacinada contra a Covid-19, de acordo com a plataforma Our World in Data, vinculada à Universidade de Oxford. Atualmente, 59,75% dos brasileiros receberam 2 doses ou dose única, contra 57,62% dos americanos. Lembrando que a vacinação começou mais cedo nos Estados Unidos, com a primeira aplicação da vacina dia 14 de dezembro de 2020, enquanto aqui no Brasil foi em 17 de janeiro. O Ministério da Saúde anunciou que o intervalo da dose de reforço da vacina contra a Covid passa de 6 para 5 meses para todos os adultos. A nova etapa vai contemplar os maiores de 18 anos. Até agora, a dose de reforço só estava aprovada para pessoas com mais de 60 anos, imunossuprimidos e profissionais da saúde. O ministro Marcelo Queiroga informou que a redução do intervalo da dose de reforço de 6 para 5 meses após o esquema vacinal completo foi definida com base nos resultados de estudos científicos e vai atender qualquer pessoa com mais de 18 anos. Segundo o ministro da Saúde, em novembro, mais de 12 milhões de brasileiros estão aptos a tomar a dose. Nós decidimos ampliar essa dose adicional, doses de reforço, para todos aqueles acima de 18 anos que tenham tomado essa segunda dose há mais de 5 meses. Nós temos doses de vacina suficientes para garantir que essas vacinas elas cheguem tempestivamente a todas as 38 mil unidades básicas de saúde do Brasil. A pasta também anunciou a campanha de mega vacinação contra a Covid, que busca atingir os cerca de 21 milhões de brasileiros que ainda não completaram o esquema vacinal. Na última sexta-feira, um homem transplantado de 65 anos recebeu no Hospital do Rim o soro anti-Covid desenvolvido pelo Instituto Butantan. O soro produzido com plasma de cavalos, que foi aprovado para teste em maio, não substitui a vacina, mas é uma possibilidade de tratamento para diagnosticados com a doença. De acordo com o hospital, este primeiro paciente a receber o soro não teve nenhum efeito colateral e a resposta ao medicamento foi adequada. No total, o estudo terá 30 pacientes. Nesta semana, o Pix completa 1 ano de funcionamento. De acordo com o Banco Central, atualmente estão cadastradas quase 350 milhões de chaves, sendo 334 milhões de pessoas físicas. Mas, por outro lado, a segurança ainda é um grande problema. E a partir de agora, para diminuir os riscos de fraudes, os valores suspeitos poderão sofrer um bloqueio preventivo. Os números comprovam o sucesso do Pix. A praticidade e a rapidez são as grandes vantagens. Muito mais prático. Na verdade, antes também tinha a questão de transferência, que era DOC, TED, e ainda tinha uma demora. Agora o Pix não, é na hora. Eu acho que foi uma excelente opção. Porque facilita muito pra gente, sabe? Tipo assim, você precisa de um dinheiro, a pessoa vai te emprestar, faz o Pix na hora e cai. Não precisa você ter que esperar a lotérica tá funcionando, ou um banco para você fazer um depósito no caixa e ter que esperar meia hora, 1 hora para poder cair o dinheiro. Nem cartão mesmo eu ando, porque para mim eu prefiro fazer tudo pelo Pix. Vantagem também para o bolso. A adoção do Pix reduziu em quase 5 bilhões de reais os custos bancários para as empresas. Pode parecer pequeno para um grande empreendedor, mas para um microempreendedor individual, por exemplo, o MEI, essas taxas bancárias podem representar muito, em 2 pontas. Na ponta em que ele precisa fazer a transferência bancária e na ponta em que ele recebe pagamentos. É um microempreendedor individual, que é um pequeno empreendedor que tem um faturamento muito restrito ao longo de um ano. Essas transações bancárias de pagamento, de serviços, de insumos, de matéria-prima, da contratação de produtos, pode representar, ao longo de um ano, cerca de 10% de todo o seu faturamento. Por outro lado, passaram a faturar com mais segurança, porque em vez de solicitar
um TED ou um DOC dos seus consumidores, dos seus contratantes, usam a facilidade do Pix. Então, ajudou bastante dos dois lados, seja com as taxas bancárias que esses empreendedores pequenos deixaram de pagar, seja com o aumento do seu faturamento por ter essa facilidade com seus consumidores. Mas o efeito colateral do novo sistema foi a segurança. As facilidades do Pix atraíram criminosos. Só em São Paulo, houve um aumento de quase 40% nos casos de sequestro relâmpago nos primeiros 7 meses do ano. Desce, desce, desce do carro. Desce. Calma, tá tudo bem. E por causa dos riscos, o Banco Central teve que adotar medidas de segurança. A principal delas foi a limitação de R$1.000 nas transações feitas durante a noite. E na semana que o Pix completa 1 ano, um novo sistema antifraudes entra em vigor. Agora, os bancos vão poder bloquear preventivamente as quantias consideradas suspeitas e a transação ficará interrompida por até 72 horas. Por outro lado, as instituições financeiras terão a obrigação de avisar imediatamente as pessoas que estão esperando para receber esse dinheiro. Conceito aberto exatamente para possibilitar uma análise inteligente dessas transações. Então, você imagine que um determinado consumidor sempre utiliza o seu Pix com valores que variam entre R$100 e R$500 e normalmente está relacionado a supermercados, restaurantes e bares. Então, tem um perfil traçado ali. Quando, de repente, essa transação extrapola esses ambientes de consumo e o valor, a inteligência artificial pode identificar isso como uma transação suspeita. O máximo que vai acontecer é que essa transação fica bloqueada até que o banco confirme se de fato o consumidor desejava aquela transação. E mais novidades devem vir por aí em breve. Para o fim de novembro estão previstas mais 2 modalidades do serviço. O Pix Saque, pelo qual será possível sacar dinheiro em estabelecimentos comerciais, e o Pix Troco. Nesse caso, o consumidor pode pagar um valor a mais e pegar a diferença em dinheiro. Com tantas facilidades, vai ser difícil ficar sem o Pix. Já diria o seu José Neto. Ele vende água de coco há 20 anos no centro de São Paulo e também teve que se modernizar. Olha o coco gelado, aceita o Pix. Pode vir, qualquer um. Uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas prevê aumento nas vendas do comércio com a volta das comemorações das festas natalinas este ano. A previsão é que seja injetado mais de 68 bilhões de reais na economia só com as festividades. Na avaliação da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, essas projeções devem se confirmar mesmo em um cenário de dificuldade econômica. De acordo com o estudo, a estimativa de um ingresso de 68 bilhões e 400 milhões de reais no setor considera um universo de 123 milhões e 700 mil consumidores voltando às compras neste Natal. Já entre aqueles que não pretendem comprar nada nas festas de fim de ano, a principal justificativa apontada por 26% dos entrevistados é a falta de dinheiro. Outros 19% alegaram falta de costume de presentear no Natal e 16% alegam falta de emprego. A Caixa Econômica Federal anunciou o novo calendário de pagamentos do Auxílio Brasil de novembro e dezembro. Os depósitos começam amanhã e serão feitos seguindo os cadastros dos beneficiários do Bolsa Família. O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, anunciou o calendário de pagamentos do Auxílio Brasil para novembro e dezembro. O benefício, substituto do Bolsa Família, deve atender 14 milhões e meio de famílias. Serão usados os mesmos cadastros dos beneficiários do antigo programa. No aplicativo Caixa Tem, podem ser consultadas informações sobre o benefício, como saldo e pagamento de parcelas. Pedro Guimarães explicou que o calendário de pagamentos do Auxílio Brasil manteve as datas de depósitos do Bolsa Família, que funcionam de acordo com o fim do número de inscrição social, o NIS. Dessa forma, quem tem o NIS com final 1 recebe nesta quarta, 17 de novembro, final 2 no dia 18 e assim por diante. E em dezembro a mesma coisa, começando a partir do dia 10 para NIS final 1 e seguindo até o dia 23, quando é pago para quem tem final 0. Guimarães confirmou ainda que em todos os meses o Ministério da Cidadania vai selecionar novos beneficiários para o Auxílio Brasil.
A família cadastrada entra em uma fila de reserva que vai ser executada à medida que o governo tenha recursos no orçamento. E veja a seguir, a OMS registra queda no uso de tabaco no mundo. E ainda, presidentes Biden e Xi Jinping fazem conferência para tentar conter tensões entre Estados Unidos e China. O Brasil registrou nas últimas 24 horas 132 mortes por Covid, 4.918 novos casos, segundo o Ministério da Saúde. Confira os números da pandemia. No mundo, já são mais de 254 milhões e 255 mil casos confirmados e mais de 5 milhões e 113 mil óbitos em decorrência da doença. Os Estados Unidos se aproximam dos 47 milhões e 291 mil pessoas diagnosticadas e tem um total de 765.392 mortes. A Índia tem mais de 34 milhões e 456 mil pessoas contaminadas. O Brasil tem mais de 21 milhões e 965 mil testes positivos de Covid, sendo que mais de 21 milhões e 177 mil pessoas já estão totalmente recuperadas da doença. O país tem um total de 611.478 vítimas fatais. O Reino Unido passou dos 9 milhões e 686 mil contaminações. E a Rússia passou dos 8 milhões e 991 mil casos confirmados. A Pfizer informou que permitirá que fabricantes de genéricos forneçam seu comprimido antiviral contra a Covid-19 em 95 países de renda baixa e média, cobrindo 53% da população mundial por meio de um acordo de licenciamento com um grupo de patentes de medicamentos. A pílula conhecida como Paxlovid deve ser administrada em combinação com o medicamento antiviral mais antigo, denominado Ritonavir. O Brasil ficou fora do acordo, o que obrigará o país a comprar o comprimido diretamente da Pfizer. 20 milhões de pessoas pararam de fumar nos últimos 2 anos. Apesar da contínua queda, a Organização Mundial de Saúde alertou que os esforços para combater o vício devem continuar. De acordo com a OMS, a redução deve seguir até 2025, quando o mundo vai ter cerca de 1 bilhão e 270 milhões de fumantes, ou seja, aproximadamente 20% da população com mais de 15 anos. Em 2000, a proporção era de quase 1/3. Segundo estatísticas da organização, o tabaco mata mais de 8 milhões de fumantes a cada ano e 1 milhão e 200 mil pessoas morrem devido ao tabagismo passivo. A OMS lembra ainda que o número de mortes continuará aumentando, apesar da redução no consumo, já que o tabaco mata lentamente. A entidade comemora o fato de 60 países estarem no caminho para atingir a meta de redução voluntária do consumo de 30% entre 2010 e 2025. Segundo o relatório, com apenas $1,68 de investimento per capita em medidas de acompanhamento para o abandono do tabagismo, 152 milhões de fumantes poderiam parar de fumar até 2030. O relatório mostrou ainda que 36,7% dos homens e 7,8% das mulheres no mundo continuavam usando tabaco no ano passado. Os números divulgados não incluem cigarros eletrônicos. No mercado financeiro desta terça-feira, o dólar fechou em alta de 0,75% na reabertura dos mercados após o feriado de 15 de novembro e com os investidores de olho em indicadores econômicos domésticos. Com isso, a moeda norte-americana encerrou o dia cotada em R$ 5,49 na venda. Steve Bannon, ex-assessor de Donald Trump, se apresentou ao FBI. Ele foi indiciado por atrapalhar os poderes de investigação do Congresso dos Estados Unidos no ataque ao Capitólio no dia 6 de janeiro. Ao chegar à sede do FBI em Washington, o aliado próximo do ex-presidente Trump afirmou que luta contra o regime do atual presidente Joe Biden todos os dias. Steve Bannon está sendo processado por se recusar a depor e apresentar documentos a uma comissão especial da Câmara dos Representantes. A comissão investiga o papel de Donald Trump na violenta invasão de seus apoiadores à sede do Congresso, que deixou 5 mortos. Bannon está sujeito a uma sentença de 30 dias a 1 ano de prisão por cada uma das 2 acusações contra ele. O presidente norte-americano Joe Biden e o chinês Xi Jinping realizaram um encontro virtual.
Falando da Casa Branca, a Xi, por meio de uma tela de televisão, Biden disse que eles devem desenvolver mecanismos para garantir que a competição entre os dois países não se transforme em conflito, seja intencional ou não. Parece-me que precisamos estabelecer algumas barreiras de bom senso, ser claros e honestos quando discordamos e trabalharmos juntos onde nossos interesses se cruzam, especialmente em questões globais vitais como a mudança climática. Xi, falando de Pequim, chamou Biden de velho amigo e afirmou que devem trabalhar mais de perto. O líder chinês destacou que a China e os Estados Unidos precisam aumentar a comunicação e a cooperação. O Reino Unido elevou para grave o nível de ameaça terrorista no país. A medida ocorre no dia seguinte à explosão de um táxi em frente a um hospital de Liverpool. Este nível de ameaça significa que o risco de um atentado é considerado altamente provável. A ministra ressaltou que a ocorrência de Liverpool foi o segundo ato considerado terrorista depois do assassinato do deputado David Amess há um mês. A polícia acredita que o artefato foi construído pelo passageiro do táxi. O homem morreu na explosão e ainda não foi formalmente identificado. No domingo à noite, a polícia informou que 3 homens foram detidos, suspeitos de envolvimento no caso. E a seguir, gás hélio, novo ouro da África do Sul. E ainda, startup apresenta bife vegetal em impressão em 3D. Pela 13ª rodada das eliminatórias da Copa do Mundo, o superclássico entre Argentina e Brasil, realizado na cidade de San Juan, acabou empatado por 0-0. Com o resultado, a Argentina ainda não garantiu a sua vaga para a Copa do Catar em 22. Os argentinos só saberão se irão para o Mundial no ano que vem, quando as eliminatórias retornam. Era para ser uma procura de gás natural para abastecer uma mina sul-africana. Em vez disso, 2 empresários descobriram um tipo diferente de riqueza, o gás hélio. Essa área no coração da África do Sul era conhecida pelo ouro. Mas, enquanto procurava gás natural para operar uma mina, Stefano Marani e seu sócio encontraram um tesouro ainda mais valioso, o gás hélio. Descemos, pegamos as amostras de gás, levamos para Joanesburgo e foi quando descobrimos que havia concentrações variadas de 2 a 4% de hélio em nosso gás. Percebemos que tínhamos algo especial. O gás hélio se tornou um recurso precioso com o desenvolvimento de novas tecnologias. Sem ele, não haveria chips eletrônicos, smartphones ou scanners médicos. Também é essencial para resfriar os motores de foguetes. Com a descoberta, a África do Sul se junta ao pequeno clube de países produtores do gás raro e ultrapassa por muito o número 1 do mundo, os Estados Unidos. Os americanos produzem em torno de 0,35%. Nossa média é de 3,4%, então já somos 10 vezes maiores do que os Estados Unidos. Temos poços aqui a 12%, que são completamente sem precedentes e nunca vistos antes. A firma Renergen de Marani planeja construir uma usina de liquefação que processará gás natural para uso doméstico e hélio líquido para exportação. O local pode fornecer até 7% da produção mundial. O processo de extração também é sustentável. A Renergen não usa fraturamento hidráulico, um sistema polêmico que contamina os lençóis freáticos e causa pequenos terremotos. Isso significa que o hélio sul-africano também pode ser o mais limpo do mundo. Uma startup israelense expandiu o seu negócio com proteína vegetal impressa. Esse nome é até estranho, né? Proteína impressa em 3D. Será que vai fazer sucesso isso, Beatriz? Acho que sim, até para o público vegano e vegetariano, viu, Jaqueto? Pela primeira vez, uma empresa pode lançar no mercado uma alternativa alimentar que se comporta como carne animal. A startup israelense chamada de Redefine Meat expandiu as operações para a Europa, onde espera chegar a milhares de restaurantes até o final do ano que vem. No início desta semana, a empresa serviu pela primeira vez seus cortes inteiros de carne alternativa à base de vegetais e impressa de maneira 3D. A alternativa alimentar foi lançada em Israel, bem como na Alemanha, Holanda e Reino Unido. A carne é uma mistura de proteína de soja e ervilha, grão de bico, beterraba, leveduras nutricionais e gordura de coco. A empresa, que até agora trabalhou com cerca de 150 restaurantes em Israel,
disse que os cortes inteiros vão ampliar o apelo de produtos semelhantes. A startup planeja construir 5 fábricas em Israel, Europa, Estados Unidos e na Ásia nos próximos anos. Conforme a tecnologia avança, o sabor e a variedade das carnes melhoram. As vendas no setor podem chegar a 140 bilhões de dólares em 2029, cerca de 10% do mercado mundial de carnes. A Redefine Meat anunciou anteriormente que garantiu 35 milhões de dólares em fundos. No início deste ano, a fazenda Aleph, de Israel, que está desenvolvendo um método para cultivar carne em laboratório a partir de células de vaca, arrecadou 105 milhões de dólares. Durante a pandemia, a venda e a locação do motorhome e trailer cresceram bastante. Na última semana, o governo do estado de Mato Grosso do Sul também incluiu o motorhome entre os veículos que terão redução na cobrança do IPVA. A redução da alíquota do IPVA de 3% para 1,5% também será aplicada ao motorhome. Benefício para quem já tem e para quem deseja um veículo deste para viajar com a família. Os professores Guilhermo e Andréia estão fazendo cotação de preços para realizar um sonho antigo. Como as viagens, muitas das vezes a gente prioriza um local só, junto com o motorhome, você tem uma gama de possibilidades aí para estar passeando. Gostamos de viajar, só que nós só podemos viajar nas férias, né? Então, assim, nas férias e nos feriados. Mas, se Deus quiser, futuramente, eu aconselho a todos que aposentarem, né, a ter um motorhome e passear. Maurício Hellingen é engenheiro civil, decidiu apostar na confecção de trailers para lanche. Em 10 anos, foram quase 200 unidades. Na sequência, vieram os pedidos de motorhome, comum nos Estados Unidos, tendência em outros estados do Brasil e que vem conquistando os sul-mato-grossenses. A questão da pandemia, a pessoa quer ter uma coisa mais particular, para não ficar dependendo de hotel, de rede hotelar, essas coisas. Um pouco acaba diminuindo o custo das viagens, né? A pessoa acaba economizando para não precisar ficar em hotel. E outra questão da pandemia, para não estar dividindo os espaços, né? Nos últimos 9 anos, o Maurício e a equipe dele, formada por 4 profissionais, entregaram 15 motorhomes. Deste total, 8 foram no período da pandemia. 4 desde o princípio, desde o chassi até o emplacamento. E tem mais 7 na fila de espera. E novas encomendas só a partir de fevereiro por falta de mão de obra. Além de montar trailers, castramóveis e motorhome, está finalizando este estúdio móvel para um cliente do Rio de Janeiro. Maurício construiu o próprio motorhome que viaja constantemente com a família e não aluga. Ele explica que no estado faltam locais destinados ao estacionamento deste tipo de veículo. Por mais que você esteja em sua casa, você tem que ter um local apropriado para ficar, né? Não adianta, não pode também estar estacionando em qualquer lugar, em questão de risco, essas coisas. Mas eu acredito que vai tá expandindo rápido e em pouco tempo acho que vai melhorar bastante ainda. Tem um espaço em Bonito, tem um espaço em Dourados, né? Nós não temos espaço em Corumbá, né? Que é o Pantanal. Praticamente quem vem a Mato Grosso do Sul e não vier a Corumbá, Bonito, não veio a Mato Grosso do Sul. Então, assim, ainda não tem alguns espaços adequados. E veja como foram alguns dos testemunhos de pessoas que saíram vitoriosas. Oh, glória, nós damos glória, ele vem para mudar a nossa história. Na bandeira verde lá atrás. Eu estava com muitas dores e agora saiu. Glória a Deus por isso. E você, amiga? Eu cheguei com muita dor na boca do estômago, graças a Deus sumiu, estava queimando. Aquilo que eu falei era para você aí. E você? Estava vindo para a igreja, tacou a dor no joelho. Na hora da volta da vitória... Foi embora. Não aguentou o poder de Deus. Você foi o quê, irmã? Tinha muito tempo que eu peguei uma bactéria no meu dedo, né? Por causa da bota da empresa. Eu operei uma vez o dedo, voltou pior. Aí eu tinha que fazer uma segunda cirurgia nesse dedo. Aí ela começou a mexer, missionário, eu não sentia nada. E tava bem inflamado. E aí foi assim, foi a primeira vez, tive os retornos.
e meu pé tá ótimo. Aí hoje, quando eu tava vindo no caminho, né, que desde ontem eu tô para vir e o inimigo tem, né, impedido. Eu tava vindo no caminho sentindo falta de ar, me deu uma falta de ar, um impedimento. Falei, não, eu vou. E o dedo começou aquela dorzinha dentro do tênis. Falei, não, Senhor, eu não aceito, o Senhor já fez a sua obra. E até agora, pouco antes da volta da vitória, tava doendo, eu até tava afastando um pouco o sapato. E agora eu não tô sentindo mais nada. Agora que nada, nada. Amém. Oh, glória, nós damos glória. Ele vem para mudar a nossa história. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite. Nós te esperamos amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.